uma bênção, assim, de Deus conhecê-la, né, ter essa amizade. Faz bastante tempo, desde 2021 que a gente não se vê, mas a gente teve momentos preciosos, assim, juntos. E um desses momentos, né, nós nos conhecemos mais profundamente na preparação de um evento para mulheres. E no primeiro dia desse evento, eu lembro que eu estava passando assim por momentos bem difíceis, bem naqueles dias, e Deus usou grandemente a vida dela para me ministrar. E Deus já havia colocado, né, no nosso coração, nós já havíamos falado com, com os meus cunhados, né, que eram os nossos pastores na época, que o Senhor estava nos mandando sair e ir, e o nosso foco era o trabalho no vale mesmo, né? E Deus usou ela justamente para confirmar aquilo que Deus já vinha falado. Então, acho bem interessante essa forma que Deus trabalha com, com os seus filhos, né? Ele coloca um sonho, um projeto no nosso coração, ele nos ministra e nos confirma isso, né? Através do profeta. E eu posso dizer que a Vanessa é uma profetisa, né? Uma mulher de Deus. Eu admiro muito ela. E eu já quero passar a oportunidade para você, Vanessa, orando, né? E você pode se apresentar e falar mais sobre você. A gente tem até 21h30, o tempo é seu, tá? Senhor, eu quero Tá. louvar o teu nome, Senhor, pela vida da Vanessa, Senhor. Obrigada por ela ter aceito, Senhor, de coração, ministrar a cada um de nós nessa noite. Obrigada pela mulher que ela é, Senhor, por usar a vida dela, Senhor, para abençoar tantas pessoas, para me abençoar, abençoar a minha família, a minha casa. Eu louvo o Senhor. E hoje, de uma forma mais ampla, ela vai poder abençoar o evangelho que transforma, esse ministério, Senhor, que o Senhor mesmo usou a vida dela para confirmar para nós, Senhor. Que seja um tempo, Senhor, de nós ouvirmos a tua voz através da tua serva. Abençoa ela, abençoa a casa dela, os filhos dela, Senhor, o esposo dela, o Ricardo. Que eles continuem, Senhor Deus, sendo instrumentos maravilhosos, refinados do Senhor nessa geração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tá com a palavra, Vanessa. Bom, obrigado, né, gente? Eu tô olhando para baixo porque eu tô com o tablet aqui, com tudo que eu anotei. Mas desde quando a Paula me convidou, o Amém. Espírito Santo foi ministrando coisas tão diferentes que eu estava ainda há pouco mudando a mensagem. Então, Uhum. para mim também é um pouco diferente do que eu tô acostumada, né? De estar ali me movimentando, em pé, e eu tô aqui sentada. Mas eu acredito que o que vai fazer a diferença hoje é justamente essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para entregar para vocês. Porque foi isso Amém. que eu pedi para o Senhor nas minhas orações. Sempre que eu recebo um convite para ministrar, independente de ser jovens, mulheres, ou no culto da família, lá na minha igreja, eu sempre peço para Deus uma palavra direcionada mesmo para aquele momento. Porque eu acredito muito que uma palavra de Deus é suficiente para seguirmos e também para a gente não desistir. E foi Amém. isso que eu pedi para o Senhor nas minhas orações. Então, algumas coisas eu vou ler, outras coisas eu vou falar, vou deixar o Espírito Santo fluir. Eu não Amém. quero falar muito sobre mim, mas eu acho interessante falar para vocês um pouco quem eu sou, né? Como a Paula falou, já tem, pelos meus cálculos, quase 2 anos que não nos vemos pessoalmente, mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês pela internet e eu acredito muito que vocês têm honrado esse nome, Evangelho que Transforma. Mesmo Amém. diante das dificuldades, a gente consegue entender por aqui que existem muitas, vocês estão de pé, vocês permanecem ali lutando e prosseguindo. Isso é uma alegria. Quando eu vejo as postagens, sempre que eu posso, eu fico muito feliz, porque eu vejo que vocês não desistiram, que vocês estão persistindo na palavra que foi liberada sobre a vida de vocês. Amém. E eu me chamo Vanessa, sou casada. Pela graça de Deus, eu tenho 4 filhos. E
Não se espantem se vocês ouvirem algum barulho, porque as crianças estão todas em casa agora. Estou aqui no quarto da minha filha, da minha bebê. Todos nós nascemos na capital de São Paulo, mas estamos há 5 anos morando numa cidade chamada Mariporã. E é uma região totalmente diferente da que nós estávamos acostumados. É uma região muito serrana, de estrada de terra. E enquanto eu escrevi a mensagem, o Senhor me lembrou sobre isso, né? Que eu tenho uma história na região que o Senhor abriu a porta para vocês. Todos os primeiros anos da minha carreira profissional foi ali, né? Eu trabalhei na Líbero Badaró, no Banco do Brasil, trabalhei na Folha de São Paulo, passava ali pelo vale para ir para minha casa depois de um final de dia de trabalho cansativo. Então, a minha história na minha carreira profissional começou ali naquela região. Largo de Paissandu, quantas vezes eu fiquei ali esperando aqueles ônibus. E é onde o Senhor abriu a porta para vocês. Então, para mim, é um encontro, é um culto profético. Porque o Senhor me lembrou que quando eu passava ali, que aqui já começa a introdução da mensagem, quando eu passava ali pelaquele vale, que eu subia e descia para pegar ônibus, saía para almoçar, eu não sabia quem eu era em Deus. Eu não entendia o propósito que Deus tinha para minha vida. Claro que já se passou muitos anos, 15 anos, eu nem moro mais agora na capital, estou um pouquinho mais afastada, mas o Espírito Santo falou isso para mim, que ele une propósitos. E às vezes nós estamos andando para lá e para cá e não entendemos quem somos em Deus. Não entendemos o que Deus deseja que cada um de nós façamos aqui durante essa terra, porque não estamos errantes. Eu vou citar vários textos aqui, e depois eu posso até passar para a Paula, para você não perder o foco, porque eu quero aproveitar esse tempo, e eu anotei muitas passagens. Eu posso mandar para ela esse escopo, esse esboço, e ela passar para vocês fazerem a leitura desses textos, e com esse entendimento que o Senhor nos escolheu para algo. Precisamos reconhecer como é importante neste tempo, diante do que tudo que está acontecendo à nossa volta, reconhecer quem somos em Deus. Que não estamos aqui errante, andando de um lado para o outro, lá na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e entender que o Senhor nos escolheu para algo. E aí eu vou ler para vocês, João 15:16, que Jesus está falando ali para os discípulos, ele fala assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, cada um de nós temos uma experiência com Jesus. No nosso primeiro encontro com ele, cada um foi de uma forma, às vezes no culto ao ar livre, outros num encontro com Deus, cada um foi de uma maneira. Mas naquele momento que nós ali aceitamos Jesus como nosso Salvador, não fomos nós que o escolhemos, foi ele que nos escolheu. E nós não podemos andar sem essa identidade, se a gente puder chamar assim, identidade ou DNA de filho e de filha, escolhidos por Deus para algo, independente do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa carreira profissional, Deus nos escolheu para algo. E também tem o segundo texto, está lá em João 1, do 12 ao 13, que diz assim, contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E essa introdução é para nos lembrar que quando Deus te chamou, ele já te deu um destino, ele já te deu uma direção. Não tem o salmo que diz, quando você estava lá ainda no ventre da sua mãe, informe, o Senhor te viu e te escolheu para algo? Não podemos nos esquecer disso. E às vezes nós somos bombardeados pelas coisas de fora, pelas coisas terrenas. Nós não somos o que o influencer diz, nós não somos o que o youtuber faz. Não podemos nos comparar com o que aquela pessoa se veste, não podemos nos comparar com o jeito de fulano e de ciclano, nós temos que ser o que a palavra diz sobre nós.
E o Espírito Santo está falando para pessoas, você é filho, você é filha, eu te escolhi para algo. Ainda que às vezes venham mentiras, que o inimigo das nossas almas vem e fala algo da nossa mente, ou a gente recebe a palavra de alguém que diz assim, ah, não, você não vai dar certo, pare com isso, não adianta tentar. Mas tudo aquilo que o Senhor nos pede vai ter impedimentos, vai ter barreiras. Teve o nosso irmão aqui, o Renato e a Isa, que falou que precisa tomar uma decisão. Quando o Senhor nos coloca em uma situação que precisamos tomar uma decisão, temos que analisar se aquilo provém de Deus, vai trazer paz para o nosso coração. Se não provém de Deus, é coisa nossa, é coisa da nossa carne, é coisa das nossas vontades. E se Deus pediu algo para vocês, para você saber se isso é de Deus mesmo, é algo que, humanamente falando, é impossível. Porque o nosso Deus, ele trabalha, sim, de forma sobrenatural. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Não é coisas naturais, são coisas sobrenaturais. Da mesma forma que Deus empurrou vocês para este culto ao ar livre, não é uma coisa normal, não é uma coisa comum. É algo que não depende da sua força, mas depende do poder de Deus. Então, quando o Senhor nos escolhe, ele nos dá uma missão. Ele não me deu um propósito como mãe, como filha de Deus, como esposa. E aí eu preciso fazer uma autoanálise. E isso é dentro da nossa introdução. Não só fazer aquela avalie-se o homem a si mesmo, só no momento da Santa Ceia. Eu preciso olhar e ver como que eu estou me posicionando. Porque posição é diferente de posicionamento. Por exemplo, eu tenho uma posição de mãe, mas se eu não cuidar dos meus filhos, se eu não educar, se eu não alimentá-los, se eu não ensinar para eles o que é certo e o que é errado, eu só tenho uma posição. Posicionamento é quando eu vou lá e faço algo que honra aquela posição que o Senhor me deu. E como filho e como filha de Deus, Ele está falando para nós assim, vocês precisam tomar posse da herança. Vocês precisam tomar posse e se mover de acordo com aquilo que eu já determinei para cada pessoa. Existe um Antigo Testamento, um Novo Testamento que já foi consumado. Existe um testamento para você tomar posse das promessas, tomar posse das palavras, para que você venha viver aquilo que o Senhor deseja. Não podemos chegar lá na frente e falar assim, agora já estou mais cansado, estou envelhecido, porque nós vamos passar por isso. É agora, o Senhor está falando, é agora. Vocês precisam se mover agora. Foi essa palavra que o Espírito Santo estava falando para mim. É agora. Não podemos deixar de crescer agora. Assim como o apóstolo Paulo fala, deixemos de ser meninos. Né? Lembra que eu falei que eu tenho aqui os meus filhos, a minha bebê, algum tempinho atrás, era só colo. Né? Agora ela está com 1 ano e meio. Depois do colo, ela começou a sentar, depois engatinhar, depois andar. Agora ela já consegue se arrastar de ser uma escada. Então é sobre isso, é sobre crescer, sobre não parar. É esta palavra que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida. E foi aquilo que ele falou, ministre para eles, que é tempo de crescimento. O Senhor não quer que vocês fiquem parados no mesmo lugar. Ele quer que vocês se movam. E ao longo da mensagem vocês vão entender um pouco mais sobre o que o Senhor falou comigo sobre isso. Que, na verdade, eu acredito que nós estamos precisando de ajustes. Bem, ajustes que para alguns vai ser mais difícil, para outros vai ser mais fácil. E esse ajuste, de uma forma assim, prática, é como se fosse um cinto de segurança. Ele está ali dentro de um veículo e você precisa ajustar. Às vezes, para alguns, vai ficar apertado, isso pode causar incômodo. Vai ficar folgado, isso pode trazer para você um risco de acidente. Mas precisa ser ajustado conforme o propósito de cada um. Eu comecei falando sobre isso, que Deus ele une propósitos. Ele uniu a Paula e o Silas com um propósito, a família com um propósito. Eu falo isso com meu esposo, ele é ministro de louvor, mas ele fala para ele ministrar a palavra, ele fala, não, eu não consigo. Eu sou ministro de louvor e ministra muito bem. Então, o Senhor, ele une os propósitos. E como filho, ele está despertando algo que já existe dentro de nós, que já existe dentro de você. Se nós olharmos nessa introdução, e para Pedro, por exemplo,
quando Deus chamou ele, Pedro, ele teve medo ali naquela pesca, que ele não pescava nada, mas ele seguiu um comando do Senhor, seguiu um comando de Jesus e voltou ali pro mar e pegou aqueles peixes, aquela pesca maravilhosa que nós conhecemos. Mas ele teve medo, a palavra diz que ele teve medo. Mesmo assim, ele permaneceu buscando sempre estar pertinho de Jesus, sempre buscando a presença. E Pedro passou por várias fases, nós já ouvimos tantas histórias dele. Passou pela fase de ser aquele briguento, de cortar a orelha de soldado, de querer um lugar especial no reino. Passou por várias situações, quando Jesus estava ali num momento difícil, ele dormiu ao invés de ajudar em oração, ele negou Jesus, ele teve tantos episódios, porque do chamado até o cumprimento da promessa existe uma trajetória. Mas o mesmo Pedro que negou Jesus é o mesmo Pedro que estava ali em Atos 2, proclamando, falando do evangelho, e mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. É o mesmo Pedro que liberou uma palavra de cura sobre um homem cego, e aquele homem foi curado. É isso que eu quero que vocês comecem a olhar para dentro de vocês agora e falar: Senhor, eu sei que existe um potencial dentro de mim. Em que momento que nós estamos da história? Em que momento que você está do chamado que Deus tem para cada um de vocês? Porque esse chamado vai se completar como uma comunidade, como uma igreja, não sei como que vocês chamam, mas o que o Senhor está me falando é que existe um corpo de Cristo que vocês estão formando, e Ele quer que vocês avancem. E eu vou ler, se vocês quiserem agora acompanhar comigo, que é o texto principal de hoje, que é Ezequiel 47. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Qualquer coisa vocês me parem, tá? Porque eu falo, começo a falar. E me fala do tempo também. Tá bom. Eu vou ler para vocês, a minha versão é Ezequiel 47, 1. O homem, algumas pode estar o anjo, aqui é Ezequiel falando, levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha, ou com um cordel de medir na mão. Enquanto ele ia, mediu 500 metros, ou 1.000 côvados, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Ele está falando do Mar Morto aqui, o mar mais salgado do mundo. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem ela é interpretada de várias formas, eu anotei algumas aqui para vocês. Eu sei que vocês têm muita palavra, vocês têm mestres, mas eu fiz algumas anotações.
E tem uma interpretação dela que falam que é só uma história, que Ezequiel esperava que ao voltar da Babilônia o templo fosse reconstruído, mas isso não aconteceu. Tem algumas pessoas que acham que é uma metáfora, que a igreja de Cristo é o templo e que se trata de um templo ideal e não material, que não seria construído. E existe uma interpretação futurista. Eles acham que este templo que nós falamos, ele vai ser construído quando Jesus vier à Terra para governar por 1000 anos. Mas o que eu quero trazer para vocês, a aplicação de nós para hoje, é que esta é uma revelação para a época de Ezequiel, mas também ela vai nos ensinar hoje que nós precisamos crescer na fé e também vai nos ajudar futuramente. Então eu quero agora que você se imagine como um homem, uma mulher de Deus, que você se imagine como Ezequiel. Assim como Ezequiel foi levado por um homem ou por um anjo, nós, como filhos e filhas, somos guiados pelo Espírito Santo. E é como se o Espírito Santo estivesse nos falando: filhos, filhas, existe um outro nível. Existe um outro nível que eu quero que vocês cheguem. É como se o Espírito Santo estivesse pegando na mão de vocês e falando assim: existe outro lugar. Porque o lugar atual é um lugar de passagem, é um lugar que existe um lugar novo que eu quero que você chegue. É isso que ele fala para Ezequiel. Ezequiel foi um profeta, um homem de Deus que viveu ali na época do exílio babilônico. Vocês vão se lembrar, quando falar de exílio, são aqueles 70 anos que o povo de Deus ficou preso, dominados por imperadores e reis assírios. E isso foi permitido por Deus, porque aquele povo estava voltados para a sua própria vontade, para o seu próprio querer, se esqueceram do Senhor, o coração deles era mau, existia muita idolatria, não muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então era este o cenário. E Ezequiel, ele é colocado ali por Deus. Quando o Senhor chama Ezequiel, ele fala: Ezequiel, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Lembra que eu falei de sermos escolhidos? E ele fala: Ezequiel, existe um propósito para a sua vida. E Ezequiel fala assim: mas eu sou muito jovem, eu não sei falar. Nós vamos dando desculpas, porque nós somos bons em dar desculpas, né? E Ezequiel dá uma desculpa ali, mas o Senhor fala: não, existe um propósito, onde você for, eu estarei contigo, onde eu mandar, você vai. Isso está em Ezequiel 1. Mas aqui chega um momento que Ezequiel já tinha uma experiência, ele já tinha profetizado o exílio, ele já tinha profetizado o futuro. E aí o Senhor está desafiando ele: Ezequiel, não é só ouvir, agora você vai colocar em prática a sua fé. Porque ele não está profetizando para ninguém, é o Espírito Santo que está falando: Ezequiel, agora é com você. Era o momento dele colocar em prática aquilo que ele já tinha ouvido, aquilo que ele profetizava, aquilo que queimava dentro do coração dele. E é isso que o Senhor tem falado comigo nos últimos meses, de sermos homens e mulheres de Deus, que entende que a geração eleita somos nós, não é o próximo, somos nós agora. E ele está falando: Ezequiel, este é o momento de você colocar em prática aquilo que você acredita. E ele é guiado ali por aquele anjo, e está diante daquele rio, né? Um rio de Deus, o rio da graça, e ele está ali sendo desafiado por Deus para avançar. E aí eu fiquei imaginando, né, hoje, que, como eu falei no começo, algumas pessoas entraram depois, eu moro numa região serrana, e aqui, assim, bateu um vento, caiu um pouquinho de chuva, cai energia elétrica. E aí, mesmo que está naqueles dias quentes, às vezes eu preciso sair para levar as crianças na escola ou fazer alguma coisa. Como que faz com o banho, né? E é como um chuveiro gelado, né? Imagine desse jeito. A gente coloca o pé, né? Vai colocando o corpo, mas parece que quando vai chegando nas costas, vai ficando cada vez mais difícil. E é um exemplo bem pequeno, assim, simples, mas traz muito essa verdade desse capítulo. Porque Ezequiel, ele foi desafiado por Deus para ir mais fundo, para mergulhar, para se aprofundar. Porque era o momento que Deus tinha para ele trilhar um caminho que Deus já conhecia, que Deus estaria com ele.
E é este o desafio que o Espírito Santo está ministrando nos nossos corações. Existe um desafio, existe um destino que eu já determinei para cada um de vocês. Mas para isso, às vezes, a gente tem que tirar os olhos das coisas terrenas e se mover no sobrenatural. Que foi isso que aconteceu com Ezequiel. E a primeira lição para nós é: o nosso lugar não é na superfície. Como filhos e filhas de Deus, nós não podemos ficar na superficialidade. E isso quer dizer que a gente não pode se conformar com o lugar que nós estamos. Lembra que eu falei do crescimento? Nós fomos projetados por Deus para crescer, não só fisicamente, mas também crescer na fé. E aí você tem que avaliar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E sermos diretos com Ele. Sermos objetivos, abrir a nossa boca e falar para Ele: Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa porta, eu preciso de uma pessoa como uma ponte, eu preciso de uma pessoa para me ajudar como uma chave, mas eu preciso de uma resposta. Porque lá na frente nós vamos ver no Novo Testamento que várias vezes, quando Jesus operou milagres, ele já sabia a necessidade da pessoa. A pessoa estava cega diante de Jesus, ele sabia que ele estava cego. E Jesus falou assim: o que queres que eu te faça? O Senhor sabe a sua necessidade, o Senhor sabe a minha necessidade, mas ainda é necessário que sejamos claros. Senhor, eu preciso disso. Senhor, está difícil nessa questão. Senhor, eu não estou conseguindo avançar naquilo que o Senhor prometeu, na tua promessa, me dá uma direção. Não podemos nos conformar com o lugar que estamos. E o desafio para vocês, inicial, dentro dessa primeira lição de não ficar na superfície é: abra o seu coração para Deus. Às vezes nós criamos assim, né, por conta da cultura do nosso país e por conta dos líderes antigos das igrejas, que precisamos vir com palavras difíceis para falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Precisamos ter um rótulo. Não. Todos nós que estamos aqui temos livre acesso ao Pai. E o que Ele está falando é: fale comigo, fale o que você precisa. Ainda que Ele já saiba qual que é as suas fraquezas, ainda que Ele já saiba qual que é o seu espinho na carne, Ele quer ouvir, Ele quer falar assim: filho, filha, fala para mim o que você precisa. Fale e espere nele uma resposta, porque ele está dizendo aqui, esta é a palavra dele, ele está dizendo: o nosso lugar não é no conformismo, o nosso lugar não é na estagnação espiritual, o nosso lugar não é ser morno, o nosso lugar é para avançar, é para crescer. Nós não podemos ter a mesma mentalidade. Lembra que eu comecei falando que lá, quando eu andava ali pelo Vale do Anhangabaú, que eu subia e descia para pegar ônibus, eu não tinha a dimensão do propósito que Deus tinha para minha vida. Mas eu não poderia ficar com aquela mentalidade. Que o Senhor derrame sobre vocês, em nome de Jesus, esse discernimento, essa ousadia que vem de Deus, esse poder que vem de Deus de falar: Senhor, me dá uma direção, porque eu sei que o Senhor está me chamando para um nível alto. É esta a palavra de hoje. O Senhor está falando: estou chamando vocês para um outro nível. Porque o nível atual já não é mais para vocês ficarem. É uma porta nova, eu não sei como que está, como que está a sua história, a sua família, como que está a sua vida. A única coisa que eu sei é que todos nós passamos por dificuldades, mas não é a circunstância que determina aquilo que Deus tem sobre nós. É isso que essa palavra vem nos ensinando. Olha o que diz João 6,38. Jesus disse assim: que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou, que é o nosso Pai. Ainda que seja difícil, ainda que existam impedimentos, ainda que seja doloroso, não é o que eu quero, é o que Deus quer, é o que o Pai deseja. Não é? Às vezes a gente fica olhando e fala assim: nossa, parece que é mais fácil para fulano, parece que para outra pessoa é mais simples, ela consegue ir mais além. Mas o que o Senhor está falando é: a minha vontade não é a que eu vou fazer a vontade do meu Pai. Por isso que eu falei para vocês sobre abrir o coração para o Senhor. Porque às vezes nós estamos sendo movidos pelo nosso querer, pelo nosso desejo, e isso causa em nós sofrimento, causa em nós frustração. E não é isso que o Senhor deseja. Ele vê
em vocês, ele vê em nós como filhos e filhas potencial para avançar. Porque foi isso que ele falou, Ezequiel, agora é o momento de você avançar. Evangelho que transforma, este é o momento, é o momento de vocês avançar. Em nome de Jesus, que essa palavra entre no coração de vocês. Mas peça direção para Deus, que nós temos que ser pé no chão, mas temos que ser movidos pela palavra. Em nome de Jesus, porque Ele quer nos levar a níveis maiores, nos levar à mudança. Como eu falei para vocês, o povo estava em um momento fracos, presos, não diferente do que nós estamos vendo nos noticiários, no mundo. Ali onde vocês estão, é uma região difícil, vocês precisam estar fortalecidos espiritualmente, porque é muita guerra, é muita luta, há muitos poderes ali que precisam ser derrubados, e vocês precisam estar bem espiritualmente para enfrentar aquilo que o Senhor colocou na mão de vocês. E aí eu coloquei assim, essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer como segunda lição. O que está te limitando? Quais são as situações que estão te impedindo de avançar? Porque Jesus disse assim, que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Se Jesus disse, nós precisamos crer. O que ele está dizendo é o que está lá em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Porque às vezes não nos imaginamos nesse nível que o Senhor deseja. Não nos imaginamos com essa força que o Senhor nos vê. Não nos imaginamos fortes o suficiente, mas que nos fortalecem. Ele não se limitou. Ele tomou a decisão de ser levado por aquele homem. Tome a decisão de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei? Quando você for tomar uma decisão, ore, mesmo que seja pequena essa decisão. Ore e fala, Senhor, me guie. E ali Ezequiel, ele foi levado por este homem, na frente daquelas águas ali, e falou que o primeiro nível é o do tornozelo, dos pés ali. Eu quero que você se imagine aí nessa situação. E eu anotei aqui que este nível de santidade, é aquele nível que nós estamos no raso ainda. É como se a gente estivesse entrando no mar. Quando nós vamos entrando ali no mar, estamos no raso, estamos ali até servindo a Deus, temos fé, mas eu consigo olhar para trás e desistir. Eu consigo voltar, porque ainda estou na minha força, ainda consigo me mover pelo meu querer, pela minha vontade. E aí Ezequiel, ele é desafiado a sair deste nível. Porque o homem, o anjo, o mensageiro de Deus, ele começa a conduzir o profeta para ir mais para frente. Ele fala assim, eu quero que você avance. E aí ele começa a avançar e as águas batem nos joelhos. E o joelho, ele é a principal articulação dos nossos membros inferior. Eu anotei, pesquisando sobre isso, que é considerado a maior e mais complexa articulação do corpo humano. Ou seja, se eu quero caminhar, eu preciso dos joelhos. Se eu quero correr, eu preciso dos joelhos. Agachar, joelhos. Pular, eu preciso dos joelhos. E ali ele está mostrando que nós precisamos ter esses joelhos firmes em Deus. Porque senão qualquer situação pode nos derrubar. Qualquer situação pode nos fragilizar. Às vezes uma notícia inesperada, às vezes uma mensagem no celular, uma palavra. Eu acredito que já tenha acontecido isso com vocês. Às vezes estamos em um momento tão bem, mas uma palavra ou uma situação nos deixa lá embaixo. E é isso que ele está falando. O joelho está nos lembrando disso. Aonde nós estamos nos rendendo? A situação ou a vontade de Deus? E aí ele incentiva o profeta a continuar. Não, aí não é ainda o lugar que você tem que ficar. Você precisa avançar mais. E aí ele começa a avançar. Eu anotei também que existe na Bíblia uma passagem que fala dos 10.000 homens de Gideão.
E eles param ali um pouco antes de uma guerra, eles param ali diante de um rio para beber água, para se lavar. Só que 300 ficam de pé. E o restante desses 10.000, eles se agacham. E, consequentemente, para beber água, eles curvam a cabeça. E eles perdem a visão. E a palavra diz que nessa posição eles não poderiam estar alertas. Nessa posição eles poderiam sofrer um ataque de surpresa, que apenas 300 permaneceram de pé. E só esses 300 não foram dispensados da guerra. Olha a importância de estarmos de pé, permanecer de pé naquilo que o Senhor determinou sobre nós. Depois você procure lá os 10.000 homens de Gideão, que vocês vão ler completo, está lá em Juízes 7, que fala sobre isso, que em todo tempo, independente da situação, nós temos que estar de pé, vigilantes, olhando para as promessas, olhando para Jesus. Não é para ficar olhando para a direita, para a esquerda, não é para ficar olhando para a situação, para a condição, porque nós somos, infelizmente, bombardeados com isso também. Temos a nossa condição financeira, temos os nossos boletos, temos as nossas questões. Durante essa jornada que eu falei, que é do chamado até o cumprimento da promessa, nós passaremos por isso. Falei sobre Pedro. Existia um chamado, mas até ele chegar, ele também passou por isso, lembram-se? Quando ele tinha uma situação financeira, ele tinha um dever para cumprir, e às vezes a gente pensa que Jesus não se preocupa com isso, e nós somos roubados também nessa área. Porque Jesus fala assim: Pedro, eu sei que existe uma situação, vai lá que vai ter uma moeda na boca de um peixe. E Jesus, ele se preocupa também com essas questões na nossa vida, só que às vezes a gente não olha dessa forma. E assim como o Senhor sabia o momento exato que aquele peixe estaria ali para Pedro pescar, ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da sua condição. Tá me avisando que eu tenho que terminar em 15, é isso? É. E eu já vou caminhar aqui para o fim. É muita coisa, gente, que eu não tenho. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando na vida de vocês. Amém. O profeta continua obedecendo o comando ali daquele homem, daquele mensageiro de Deus. E o nível chega na cintura, que é onde nós dependemos da graça, do favor, do amor de Deus, porque nós não conseguimos mais nos movimentar. Começa a ficar mais difícil. E quando começa a ficar mais difícil é quando está mais perto do cumprimento da promessa. Não foi diferente com Jesus. Se olharmos o histórico do ministério de Jesus, quanto mais perto chegava da cruz, mais difícil ficava. Ele perde seu amigo Lázaro. Ele passa por aquele luto, mas sabendo que existia um propósito. Ele sofre em oração. Pessoas que poderiam consolar, estar com ele, não estavam. Ele começa a ser mais perseguido. Ele começa a sofrer tanto a ponto de suar gotas de sangue. Quanto mais perto nós estamos daquilo que o Senhor deseja, mais difícil vai ficando. Eu não sei se você conseguiu se imaginar em algum desses níveis que eu citei aqui, mas quando vai chegando mais perto, o Ezequiel, ele fala assim que ele chegou naquele ponto que ele não conseguia atravessar o rio. É o limite, é o nosso limite. É quando nós falamos: Senhor, eu preciso da sua intervenção. Porque existe um destino, existe um lugar que o Senhor deseja que vocês alcancem. Porque será através da vida de vocês que outras pessoas conhecerão Jesus. Existem lugares, tem pessoas que é do jeitinho de vocês, do cabelo de vocês, do corpo de vocês. Já existe um povo preparado para vocês. Amém, Senhor. Existem pessoas para vocês alcançarem. Pessoas que talvez eu ou meu esposo um dia nem vamos chegar a conhecer. Mas existe um povo preparado e necessitado. E vocês são a resposta para eles. Existe uma necessidade e o Senhor quer levantar vocês como resposta. Mas é um momento de avançar. É um momento de olhar para as promessas, de olhar para as palavras que já foram liberadas,
Vocês são homens e mulheres de fé que precisam olhar para aquilo que o Senhor deseja. Porque Ele está falando que o lugar de vocês não é no mesmo que está agora. É mais, Ele quer mais. Ele quer que vocês vá além, em nome de Jesus Cristo. Amém. E este além é aquele nível que você depende totalmente de Deus. Que o Espírito Santo venha despertar no coração e na mente de vocês aquilo que Ele já prometeu, que Ele venha trazer à memória as promessas, as palavras, porque Ele quer que vocês avancem. Amém. Toda essa história que nós lemos aqui de Ezequiel, falamos também de Pedro, é para vocês se avançar. João 7,38, Jesus disse que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. É através de vocês. Esse rio, nós somos o templo de Deus. Lá no Ezequiel, a água, os rios, eles saíam do templo e iam curando. Até o Mar Morto, que é o mar mais salgado do mundo, ele falou, vai florescer, vai ter peixes, vai ter vida. E é isso que o Senhor deseja, que por onde vocês passem, esse rio flua. Que por onde vocês passem, as pessoas vejam a diferença, vejam a luz de Cristo. Mas se existe algo diferente ali, eles estão cantando, eles estão louvando, eles estão falando de Jesus, existe algo diferente ali. Porque é através de vocês que pessoas vão ouvir este evangelho que transforma verdadeiramente. Não só para agora, mas eternamente. Este que é o evangelho de Jesus, não é só para as coisas terrenas, mas para coisas eternas. E Ezequiel, ele foi desafiado por Deus. Agora é sua vez, Ezequiel. Coloque em prática tudo aquilo que você crê. Coloque em prática tudo aquilo que você acredita. Coloque em prática todas as palavras que você já liberou sobre esse povo. Agora é você que tem que viver. E é isso que o Senhor está dizendo em todo esse esboço que eu fiz aqui. E eu vou ler uma última passagem para vocês, porque eu quero orar em cima dessa palavra. Amém. Que está em Efésios. Deixa eu abrir aqui que eu deixei marcado. Efésios 4, 14 ao 16. Está escrito assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza uma função. Vocês são um corpo, não permita que ninguém diga nada ao contrário. O Senhor usa cada pessoa da maneira que lhe agrada. Se o Senhor deixou vocês de pé até agora é por um propósito. Eu costumo dizer que se nós ainda temos o fôlego de vida é porque o Senhor não terminou conosco ainda. Como filhos, nós precisamos tomar posse da herança de Deus. Tomar posse da herança, mas também precisamos olhar para as responsabilidades que o Senhor colocou sobre nós. E é isso que Ele quer liberar na vida de vocês. Eu vou profetizar e orar por vocês um tempo novo. Que esses rios possam fluir e movimentar essas águas que estão paradas. Porque o Senhor chamou vocês para algo. Eu gostaria que você aí, da sua forma, feche os seus olhos e comece a apresentar para Deus. Lembra que eu falei de falarmos verdadeiramente com as nossas palavras mesmo, do jeito que a gente sabe falar, como uma conversa com um amigo, falar, Senhor, eu preciso ser encorajado nessa área, eu preciso me libertar deste comportamento, eu preciso permanecer, eu preciso começar algo e concluir, porque o Senhor disse assim para Daniel, Daniel, tu porém vai até o fim, porque existem momentos que nós estamos fracos, estamos cansados, mas o Senhor está dizendo, existe um nível maior que eu quero que vocês cheguem. É Ele que fortalece vocês hoje. É Ele que traz ânimo, que encoraja, fala, filho,
filha, eu te escolhi Senhor, para nos dá algo, uma você não nova pode parar. força, nos Não dá é uma hora de parar, visão, não é uma hora de se direção, entristecer, não é uma hora de ficar olhando para trás. Senhor, É hora de olhar para estratégia, Jesus, Senhor, em olhar para a nome de cruz, Jesus. olhar para frente. É isso que o Aleluia. Espírito Santo está nos falando. Está falando assim que Amém. ele quer ver o Espírito Santo fluindo na vida de vocês, em amor, Aleluia. em alegria, em domínio próprio. Aleluia. Não é a hora de ficar pensando naquilo que passou, naquilo que poderia ser. Ele está falando, eu quero que vocês vão além. Senhor, que o mesmo Espírito que está queimando aqui na minha vida, no meu coração, possa tocar na vida dos teus filhos. Eles foram escolhidos por ti para uma missão, para um propósito. Meu Deus, tantos lugares que eles poderiam estar agora fazendo tantas coisas, eles estão aqui há quase uma hora ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua vontade, ouvindo as tuas instruções. Eles são filhos e filhas que precisam se manifestar nesse tempo. Precisam, Senhor, se levantar como homens e mulheres fortes. Não permita, Senhor, que o inimigo das nossas almas paralise eles, que distraia eles com questões terrenas. Assim como o diabo, ele é astuto, ele vem, ele é especialista em distorcer toda a verdade que vem da palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece essas pessoas. Fortalece eles, Pai, em amor. Porque o Senhor colocou eles no lugar, Pai, para que eles venham florescer, para que esses rios que nós falamos aqui hoje venham fluir. Esses rios da graça, esses rios de amor, esses rios que curam, que por onde eles passarem haja uma marca, que existe uma marca de Jesus colocada neles. E que eles possam avançar, Pai. E eu te peço, Senhor, se for necessário, levanta pessoas para nos ajudar. Pessoas como pontes, pessoas que sejam firmadas na rocha, pessoas que estejam firmadas em Jesus. Que eles possam fazer alianças com pessoas que tenham a mesma visão, com pessoas que creem no Evangelho, que pessoas que querem transformar vidas, Pai. Porque o Senhor os escolheu. O Senhor os escolheu para algo. Eles têm uma obra e eles não podem parar, em nome de Jesus. Pai, derrama sobre eles essa unção de renovo. Derrama sobre eles, Pai, essa unção de crescimento. Um espírito de ousadia, espírito de temor, espírito de medo. Renova eles, Pai, em nome de Jesus. Porque este é o momento que o Senhor está desafiando cada um deles aqui. Assim como o Senhor desafiou Ezequiel a avançar, o Senhor está falando, existe um nível novo, existe um nível maior, existe um lugar que eu quero que vocês cheguem. Não é o lugar que vocês estão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor deseja. Este lugar da glória, que vocês vão para este lugar da presença. Porque quando nós estamos diante, foi isso que aconteceu com Ezequiel, quando estamos diante dessa glória, dessa presença, o mal pode vir, a tristeza pode vir, a escuridão pode vir, vamos ter aflições, mas o Senhor, Ele vai nos encorajar, vai nos dar ânimo e nós vamos vencer. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Falei mais do que eu esperava. E depois eu vou passar para os pastores, Natal e para o Silas, as referências, se vocês quiserem, para vocês meditarem. Em nome de Jesus. Amém. E saibam que o Senhor não terminou com vocês. Amém. Este casal, o Senhor não terminou com vocês, Renato e Isa. O Senhor está falando, Renato, você é um milagre de Deus. E o que o Senhor está dizendo, Ele não terminou com vocês. Não é por acaso que vocês foram atraídos pela glória e pela presença de Deus. Amém. O Senhor ainda não terminou com vocês, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Vanessa. Muito obrigada por compartilhar essa porção de Deus conosco, né? Particularmente o Senhor falou muito comigo e confirmou mais uma vez coisas que Ele já estava colocando no meu coração. Coincidentemente, a gente não tem muito tempo, o culto vai terminar, né? O horário aqui,
Quem quiser, a gente já vai abrindo, né, as câmeras para a gente tirar foto. Mas fazem exatamente 2 anos do trabalho que a gente fez com as mulheres lá em Franco, nesse mês. 2 anos que o Senhor trouxe aquela palavra para nós através da sua vida. E mais uma vez o Senhor falou conosco. Tenho certeza que cada um aqui foi movido, tocado pelo Senhor de alguma forma através da sua vida. Vamos fazer a foto rapidinho, Renato? Você dá a direção aí pra gente e a gente vai concluindo. Claro, a Lê travou. Acho que destravou agora. Destravou. Vamos lá no 3, hein? 1, 2 e... Foi. Foi. Vanessa, a Romina e o Jorge são nossos irmãos. Não foi. Não foi? Vamos lá então de novo. A paz, irmãos. A paz, Romina. Consegui, desculpa. Foi? Foi sim. Foi. Vanessa, nós estamos com os nossos irmãos argentinos, nossos missionários, que são uma bênção na nossa vida, né? A gente não teve a oportunidade de apresentar, né, para vocês. Romina e Jorge, a Vanessa, uma irmã querida, né? Vocês puderam ver aí uma mulher cheia do Espírito Santo. E hoje nós podemos receber, né, essa porção de Deus através da vida dela. Eu estou muito feliz. E Vanessa, você sabe que você já está convidada para estar conosco lá no Vale quando puder, porque você falou que é uma logística, né? Tem as crianças, tem o Ricardo, né? Mas a gente quer